sou psicanalista integrativo, né? Além disso, trago uma longa experiência aí trabalhando com pessoas, dentro de empresas. Trabalhei mais de 30, 40 anos dentro de empresas. A minha experiência como professor, sou professor de cursos de MBA, de várias faculdades de Belo Horizonte, sou escritor, né, consultor organizacional. Então, trago uma bagagem muito grande aí de experiência profissional, né? Além disso, tenho 2 MBAs, um mestrado na área de ciências da educação, enfim, etc, etc. Então, uma formação acadêmica aí muito sólida. Bom, mas, além disso, o que me aproximou bastante da psicanálise e dessa questão da especialização em perdas e luto. Bom, na verdade é uma experiência dolorida, né? Vivida com muita força, na carne, se posso dizer assim. Nos últimos 5 anos, eu perdi meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra e a minha esposa. Isso num intervalo de tempo muito curto, né? Vivenciando essa experiência, eu me propus a me entender, né? Olhar para dentro de mim mesmo, investir no meu autoconhecimento, entender como se processa isso dentro de mim. E ao mesmo tempo, como eu disse anteriormente, observando ao redor, eu decidi também colocar, né, na minha formação como psicanalista, especialista em perdas e luto, e inclusive em terapia de casais, de colocar toda essa experiência, todo esse conhecimento acadêmico para ajudar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes à que eu passei, ou vão passar, ou até estão passando por situações piores ainda. Então, basicamente nessa linha. Seguindo nessa linha. Quando o professor fala para o ouvinte sobre essa questão de outras situações, nós alencamos o luto à questão da morte. Mas existem outros tipos de lutos, os lutos invisíveis. E a gente precisa se atentar a essa questão, né? Que algumas vezes a gente não presta atenção no que está acontecendo. Quais são os tipos de luto, professor? Legal, Raquel. Belíssima pergunta. Mas antes da gente falar sobre os tipos de luto, é preciso da gente entender um pouco, então, basicamente, afinal de contas, o que é o luto? O que significa isso, né? Verdade. O luto, posso dizer de uma forma bem simplificada, que é uma luta. Luta, né? luta. Exatamente, né? Mas se a gente for buscar lá a teoria da psicanálise freudiana, ele diz que é uma resposta psíquica à perda de um objeto de amor, não apenas de uma pessoa. Olha que interessante. O luto, né, não está relacionado não somente à perda de uma pessoa, mas também de algo simbólico, né, que tem um grande valor afetivo, né? Esse algo simbólico, como dissemos, pode ser uma pessoa, um animal. Você tem aquele petzinho que você ama, né, que você pegou desde pequenininho, e você perde esse animalzinho, está sujeito a entrar no processo de luto. Um bem material, ou qualquer outro, né, tipo de perda. Bom, feito isso, Sim. Se você quiser fazer alguma abordagem, fique à vontade. Só atentando que uma das características do luto é que ele acontece no silêncio. Nem sempre a gente identifica que está vivendo esse luto. Perfeito. Aí a gente volta àquela questão que tratamos, né,
Na semana anterior, falando sobre doenças mentais. A Raquel trouxe muito bem, porque são chamadas doenças silenciosas. Se eu tenho algum tipo de doença fisiológica, biológica, ela está estampada, né? O exame vai demonstrar, ou até na minha própria aparência externa. Sim. A doença mental, não. E o luto, também não. Você vai olhar para a pessoa, faz todos os exames e não consta nada. Daí, né, a questão da doença mental. Perfeito, Raquel? Sim, prosseguindo então. Então, aí vamos aos tipos de luto. Ora, são muitos e variados. Precisaríamos de aulas e entrevistas como essa, várias, para explicitarmos, para esclarecermos devagarzinho cada um deles. Então eu vou tentar aqui trazer de uma forma objetiva e resumida, né, esses tipos de luto. Bom, o primeiro deles é o chamado o luto normal, o luto, podemos dizer, saudável, né? A pessoa perde, né, algum ente querido, algum objeto simbólico, como dizemos, mas apesar da dor natural do ser humano, normal, daí luto Sim. normal, ela consegue trabalhar isso naturalmente. Ela sente tristeza, ela sente saudade, né? Mas toca isso naturalmente. Isso aí pode durar aí, né, mais ou menos aí meses ou até 2 anos. É um processo normal. Que é o natural. Natural. Tudo bem, Raquel? Sim, seguindo, Tá, acompanhando esse vamos lá. raciocínio. Se você tiver que dar alguma intervenção, a gente vai fique à vontade, trocando aí. podemos prosseguir nessa linha. Mas aí, infelizmente, nem sempre é assim. Aí nós temos o luto complicado ou prolongado patológico, né? Ele ocorre quando o sentimento é intenso, persistente e incapacitante. Ele impede até de a pessoa seguir a vida, né? Tem uma fixação muito grande de perda, de culpa, em aceitar a morte e parte até para o isolamento social. É uma grande realidade nos dias de hoje. A gente observa, por isso que a gente trouxe esse tema um pouco à tona, porque como que você lida com o luto, com a sua perda? É importante, às vezes, a gente ter esse entendimento e se preparar também. Porque muitas das vezes a gente já sabe o que vai acontecer, isso é uma certeza. Todos nós iremos passar por esse processo de alguma forma. Mas como que você interpreta isso? Vai te auxiliar, vai te ajudar a seguir em frente? Perfeito. Quando você faz essa abordagem, aí é que a gente recomenda, né, nesse luto patológico, né, prolongado, que está travancando, que está difícil, recomenda-se a procura de um psicanalista para ajudá-lo nesse processo. Com certeza. Bom, nós temos o outro, o chamado luto antecipatório. Opa, que é isso? Palavrão mesmo. Palavrão mesmo, viu? Antecipatório. É aquele onde o próprio paciente, ele é vítima de uma doença terminal e ele não tem mais recurso. Tá já diagnosticado que ele está prestes a partir. Luto antecipado. Então, ele precisa de um acompanhamento, de uma ajuda para esse processo. Ele e os seus familiares. É o luto antecipatório. Você vive, mas você sabe que é finito. Nem todas as pessoas têm esse entendimento, porque nós estamos aqui nos estúdios da Web Ginsol, em Passagem de Mariana, mas a cada momento nós estamos vivendo e morrendo ao mesmo tempo. É um dia a menos, mas é um dia a mais de vida. E
quando você percebe que já tem essa certeza, tem um pouco tempo, e o que você vai fazer com esse tempo também? Como que você escolhe essa qualidade de estar com os seus? Você está com os seus e também está com você? Como que você acolhe esse sentimento de entender que a partir de algum instante você não vai existir mais nessa existência terrena? E essa interpretação bem colocada, viu, professor, sobre trazer também a família para participar. Porque é complicado de você interpretar que o seu ente querido está partindo. Que você tem que conviver com aquela certeza de que o luto ele vai chegar, mas que você pode se antecipar também e preparar como que você vai reagir com ele. Essa é a grande questão. Tem um questionamento aí famoso que a gente diz, né? Bom, todo mundo quer ir para o céu. Se algum ouvinte aí que está me ouvindo, ou a própria Raquel, disser que não quer ir para o céu, eu quero. Tem uma coisa errada. Mas, aparentemente, contraditoriamente, ninguém quer morrer. Não. Mas como é que você quer ir para o céu se você não quer morrer? Né? Então, nós seres humanos, né, eu e todo mundo somos humanos, nós temos essa dificuldade. Nós queremos viver. E o antecipatório é esse checkmate. Você não tem retorno, você tem uma doença terminal, né? E você tem pouco tempo de vida, né? São os chamados e especialistas aí, né? Chamados hoje muito utilizados já nos hospitais e profissionais, são chamados os especialistas em cuidados paliativos. É muito interessante trazer isso, porque as pessoas também interpretam esses cuidados paliativos como você deixar de fazer o que é necessário para o paciente, deixar de acolher, deixar de fazer o tratamento. Mas não é isso, não é sobre essa questão. O paliativo é para dar qualidade, para aquela pessoa que está ali passando por uma situação já no finalzinho, né? Da sua vida aqui terrena, que ela tenha um acolhimento, que ela tenha as suas dores amenizadas, que ela possa ser bem acolhida pelos seus. E você também tem uma oportunidade de estar ali, de ser presença naqueles últimos momentos. Bom, caminhando um pouquinho mais, nós temos o outro tipo de luto, que é o luto inibido ou reprimido. O que é isso aí? É aquele indivíduo que não tem oportunidade, não pode, não consegue expressar a sua dor, né? Ele reprime o sentimento, né? E não chora e ele se tranca, né? E isso é um grande problema, porque começa o que a gente chama de somatizar. E aí o corpo começa a sofrer e pode começar a sentir alguns sintomas físicos. É uma forma do corpo dar o alarme. Eu estou sofrendo, mas eu não posso chorar, eu não posso desabafar, e o corpo dá seu alarme. Uma das questões, até aproveitando, professor, em relação a esse exemplo, eu perdi o meu avô. O meu avô era uma pessoa que era o senhor mais ativo. Na casa de 3 idosos, né? Tem a minha avó, minha tia-avó e meu avô. Na casa dos 3 idosos, ele era a pessoa mais ativa. Era ele quem fazia tudo dentro da estrutura. Mas ele perdeu um filho. Meu avô perdeu um dos meus tios, faleceu. Era um dos tios mais presentes. E eu acredito que a partir deste momento, ele criou esse luto. Ele não soube lidar com essa perda. E não que ele não chorasse ou não demonstrasse que ele estava sentido, mas ele também era a pessoa, era o esteio daquela família. E ele continuou fazendo as suas coisas, mas num dado momento ele teve uma queda muito séria, assim, não queda da vida. Ele teve quedas clínicas, ele não conseguia se alimentar mais, tudo foi definhando. E eu lembro muito bem nesse processo que muitas vezes eu fui até a cidade, né, do sul de Minas, onde eu nasci,
para acompanhar ele, porque ele tinha esses picos de melhora e de piora, e eu pude participar de algumas questões. E quando ele faleceu, eu optei por não ir ao seu velório, ao seu enterro. E foi uma escolha que eu já tinha feito porque eu já estava me despedindo dele aos poucos. Eu via que já não era mais ele. É tão, assim, verdadeiro, porque você olha para a pessoa e você já não enxerga mais ela na sua vivacidade. Então eu já tinha ido várias vezes, me despedido, não enxergado dentro dele aquela pessoa que eu sempre via, né? E naquele momento, então, do enterro, né, dos trâmites dessa questão, eu optei por não ir. Mas quando eu retorno, um pouco depois, né, do seu falecimento, a primeira noite eu não consegui dormir. Eu velei o meu avô naquela primeira noite, relembrando muito aquilo que ele me ensinou, muito da nossa trajetória. Eu tive uma oportunidade de ficar acompanhando ele em algumas outras ocasiões, relacionada a médicos e um processo também que ele estava vivendo. E foi a semana mais intensa das nossas vidas. E foi um aprendizado que eu alcancei que, poxa, eu me senti privilegiada. Mas naquela noite, então, que foi a primeira noite que eu dormi ou não dormi dentro da casa dos meus avós, eu velei o meu avô. Nós conversamos, nós vivenciamos muitas situações e eu chorei. Eu me dei esse direito de chorar naquela noite e de interpretar que aquele processo eu precisava passar por ele. Eu não estive presente naquele momento, quando a minha família estava toda lá, enterrando, celebrando, porque o velório também é um momento de celebração. Você se encontra com os seus, vocês se apoiam, vocês se ajudam. E naquele momento eu não me senti bem de estar presente. Mas no meu momento eu o velei e celebrei, chorei. Então essa interpretação. A gente também tem que buscar entender que várias pessoas passam por esse processo de diversas formas. Você traz muito bem aí com o seu exemplo sofrido e vivido, né, que traz um outro tipo de luto, que é o que a gente chama de luto adiado. O que é o luto adiado? Você perde aquele ente querido, mas naquele momento, né, por questões de outras responsabilidades, né, necessidade de tomar providências rapidamente com a partida, sim, você não tem a oportunidade de cuidar de si mesmo. E aquilo fica trancado, né? E depois de algum tempo ele vem, mas vem, e cuidado, porque ele pode vir com muito mais força do que se viesse no princípio. Né? Bom, nós temos o outro tipo de luto, que é o luto chamado de não reconhecido. É aquela perda que a sociedade, a cultura, os costumes não reconhece. Por exemplo, né? Ele é chamado de perda silenciosa. Eu perdi, mas ninguém reconhece que eu perdi, né? É o caso de aborto espontâneo, o divórcio, né? A perda de um ex-parceiro, aí o divórcio, a perda de um pet. Tem muita gente que fala, pô, morreu bichinho, aí o cara tá chorando. Era apenas um cachorro? Exatamente. Era apenas um cachorro. Relações, olha como isso é profundo. Relações extraconjugais. É uma perda. Sensação de perda. Eu perdi a pessoa amada para outra pessoa. Perda de um emprego. Sim. Eu, particularmente, na minha vida profissional, já perdi várias vezes emprego. E é muito difícil porque o emprego, o trabalho, é o nosso sustento. Readaptação. A gente traz, quando a gente está há muito tempo dentro de uma empresa, quase vira sobrenome. A Raquel da Ginsol. É o fulano da Vale, o fulano da Samarco. E acontece muito de depois as pessoas te perguntarem, qual o seu nome? Júlio. Júlio de onde? Antigamente você dizia Júlio da empresa tal. Aí você não pode dizer mais.
né? Então, é esse luto não reconhecido. Na sequência, nós temos o luto crônico. Crônico. O que é crônico? É aquele que não tem cura. A pessoa não consegue se libertar. A dor não diminui, tem uma fixação na perda e não liberar, não se desligar do falecido. Né? Isso traz um problema seríssimo. A pessoa se desliga e é extremamente complicado. Com certeza. E você vai seguir aí, professor? Pode fazer a sua intervenção. Só lembrando aqui também que a gente fez uns tópicos também relacionados a esses lutos. Um diagnóstico que a pessoa precisou de aceitar também é relacionado a um luto invisível. E uma versão de você que já não existe. Porque nós estamos em constante mudança. E como aceitar que você teve essa mudança, que aquela pessoa que você era já não existe? É também um processo de luto. Esse luto invisível é que a gente traz. Na verdade, todo luto é invisível, né? Sim. Se a gente voltar lá atrás, porque ele não traz sinais. Né? O visível aqui é quando as outras pessoas têm conhecimento. Sim. E identificam Perfeito. que você tem atitudes que já demonstram que você está vivendo luto. Perfeito. Né? Agora, tem mais um tipo aí que mexe muito, muito próximo aqui de nós todos, da nossa região, digamos aqui, mineira, de Minas Gerais. Sim. É o luto coletivo ou social. Bom, o que é isso? É a perda de um grupo ou sociedade inteira. Né? Houve perda de vidas, perdas de bens materiais, perda de objetos simbólicos. Aconteceu conosco, infelizmente, né? Aí com o rompimento das barragens, aqui de Fundão, em Mariana, em Brumadinho e outras, por aí. O sentimento, ele é compartilhado, é um luto coletivo. E o mais interessante, né? Ele é mais demorado, mais difícil, né? E cria-se alguns rituais, alguns locais que exercem um papel simbólico, né? Sim. O nosso, né, o Bento, né, o Bento Rodrigues, né? Sim. Hoje é um símbolo desse luto, dessa perda, tanto que está lá intocável. Como né? registro. E tem uma importância fundamental para as pessoas. E temos que respeitar isso. Né? Lembrando até, professor, que vai ser agora em novembro, será 10 anos do rompimento da barragem. Bem lembrado. E, como o senhor mesmo disse, Bento Rodrigues é algo que nos traz essa recordação viva do que é o luto que nós vivemos naquele momento. Nós estávamos até falando sobre essa questão da sirene, né, que não foi tocada, das coisas que poderiam ter sido, assim, graças a Deus a gente teve heróis dentro dessa trajetória, pessoas da comunidade que anunciaram, né, que a barragem havia rompido e que tinha situações acontecendo. Então, assim, a interpretação nossa, como todos nós somos atingidos nesse sentido. O luto, ele realmente é coletivo, e quando você tem monumentos, né, como acontece em Brumadinho, que eles têm um monumento que realmente, eu tenho uma conhecida que ela falou que visitou esse monumento, e ela sente a força do que significa realmente a perda e todas essas questões da vida das pessoas, né, que foram ceifadas por esse crime. E a gente tem que buscar entender que é parte da história, é parte da memória, e tudo que você faz para poder se ajudar. Porque nós também nos ajudando, nós vamos nos ajudando em coletivo para poder ressignificar e reinterpretar. O luto, ele não pode ser o ponto final, ele é um ponto de partida para outras questões. Você traz
muito bem, com muita propriedade, aí um termo, uma palavrinha que tem uma importância fundamental. Ressignificar. Né? E daí entra a psicanálise com esse trabalho de ressignificação. A minha vida, né, antes era assim, agora mudou tudo. E eu tenho que ressignificar. Bom, vem um outro aí, o chamado luto simbólico. Não tem morte física, tem perdas. Nós já tocamos um pouquinho nisso aí. Mas o que significa isso? Né? O fim de um relacionamento, aposentadoria. As pessoas não estão preparadas, né, professor, de interpretar, poxa, eu dediquei muitos anos ao trabalho, o que eu faço agora? Eu trabalhei 30, 40 anos dentro de uma empresa, de repente eu estou dentro de casa, acordo de manhã, eu já não tenho mais que cumprir horário, não tenho. Quem sou eu? E isso tem um problema sério. Algumas pessoas incorporam tanto o trabalho, são workaholics, viciados em trabalho, que quando aposenta, morre logo depois. Né? É muito comum. Nós temos mudança de cidade. Nasci, fui criado, vivi, construí minha família, meus amigos, uma cidade, e de repente eu tenho que partir para outra cidade. Tem influência. Envelhecimento, que o termo agora está usando paralelamente à adolescência, está se usando o termo envelhecência. Depois dos 60, eu estou nessa faixa aí. As pessoas não precisavam se preocupar com o envelhecimento. Elas, agora, graças a Deus, a gente tem uma longevidade e a gente tem que se preparar também. Sim, aí vem a perda de saúde, né? A perda da autonomia. Antes eu fazia tudo, eu era independente, agora já tenho umas falhas de memória, né? Eu já não consigo me movimentar. Isso tudo é um tipo de, entre aspas, perdas ou luto, né? Bom, então poderíamos ainda citar alguns outros, mas de uma forma geral, esses são os tipos de luto. Agora, vale reconsiderar, reforçar que você trouxe com muita propriedade. Independentemente do tipo de luto que você está vivendo, é preciso ressignificar, buscar um outro sentido para a vida, porque aquele que muitas das vezes estava ligado visceralmente a um ente querido, esse ente já não existe mais. E se você não ressignificar, é muito sério. Daí, evidentemente, como eu disse, a necessidade da procura de um profissional, de um psicanalista, para ajudá-lo nesse processo. Com certeza, professor. Nós vamos aproveitar agora que a gente já falou sobre os tipos, falou sobre um pouco do nosso tema. Nós vamos dar um intervalo aqui na rádio, mas mantemos aqui ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no Face. E voltamos com mais sobre o nosso tema. E agradeço a todos vocês que estão acompanhando a nossa programação.